Celulares, tablets e redes sociais fazem parte da rotina das novas gerações que se comunicam, estudam e, claro, se divertem nesse ambiente. Mas essa conexão constante traz um desafio enorme: a exposição de crianças e adolescentes na internet. No programa de hoje nós vamos falar com os nossos convidados sobre os riscos para a população jovem nesse ambiente digital, a ajuda dos pais, dos responsáveis como forma de prevenção a crimes e a participação das escolas e da sociedade na proteção desse público. O que a classe política no Brasil e em Pernambuco tem feito para proteger também as nossas crianças? Bom, para fazer esta conversa hoje, esse debate que interessa muito a todos nós, estamos recebendo aqui na Rádio Jornal Coronel Alberto Feitosa, que é do PL, deputado estadual e autor da lei que trata da adultização aqui no estado. Deputado, bem-vindo, muito bom recebê-lo de novo. Bom dia. Bom dia, Natália, bom dia a todos que nos ouvem, bom dia aos nossos debatedores. Você vai apresentar cada um agora. Sim. E é um prazer poder voltar aqui ao seu programa. Prazer. Bom, mostrou que já está acostumado aqui com a nossa dinâmica, sabe que cada um vai ter seu espaço e depois nós vamos debater. É isso mesmo. Obrigada, deputado. Darson Freire, gestor do Departamento de Polícia da Criança e do Adolescente aqui no estado de Pernambuco, a DPCA, não é? Seja bem-vindo. O DPCA. O DPCA. Muito bem. Porque a gente fica a delegacia ou DPCA? Isso, doutor, corretíssimo. O DPCA. Bem-vindo, bom dia. Muito bom dia a todos. Bom dia ao Coronel Feitosa. Bom dia ao colega Diógenes. George. E bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes. Prazer é nosso. Prazer estar aqui. Prazer. Jorge Valença, professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco, UFRPE, cientista-chefe de pesquisas no Tribunal de Contas do Estado, TCE, e também no Instituto Alana, de São Paulo. Bem-vindo, professor. Bem-vindo, doutor, aqui ao nosso programa Rádio Jornal. Bom dia. Muito obrigado, Natália. É um prazer estar por aqui. Agradeço o convite e fico feliz em dividir com vocês, nossos painelistas aqui, nossos debatedores, esse momento de discussão de um tema crítico, né? E urgente. Urgente e crítico. Realmente, são bons adjetivos. Bom, deixa eu lembrar aqui nosso ouvinte dos nossos contatos, como você pode fazer para participar do programa. 991478520 é o nosso WhatsApp. Mande a sua mensagem. 991478520. Já tem gente mandando, continue mandando, nós vamos atendendo você ao longo do programa. No YouTube, você pode também nos assistir, aí são 3 opções: YouTube da Rádio Jornal, de JC Play ou da TV Jornal. Só escolher. A gente vai estar lá com imagem, com áudio, tem chat para você comentar também. Eu gostaria de lembrar aos senhores que nesse momento agora nós estamos em rede, falando para Recife, Petrolina, Limoeiro, Caruaru, Garanhuns e Pesqueira nas frequências da Rádio Jornal. E claro que no aplicativo da Rádio Jornal, no site, no YouTube, aí é Pernambuco falando para o mundo. Mas eu quero começar com o deputado Coronel Feitosa, por quê? Esse tema, claro, ganhou muita discussão no Brasil quando um influenciador digital, um youtuber, o Felca, que inclusive nós chamamos aqui para o programa, mas não pôde participar, ele fez um vídeo denunciando a tal da adultização. Nem se falava sobre esse termo. Adultização. Todo mundo começou a aprender juntos o que isso queria dizer. Aí o senhor fez um projeto de lei, foi aprovado na ALEP, na Assembleia Legislativa do Estado, e que trata desse assunto. Eu não sei se Pernambuco foi o primeiro estado a ter um projeto, foi. Bom, o que nós temos hoje, então, em Pernambuco? Está em vigor? Que lei é essa, deputado? Tá em vigor, mas me dê só um pouquinho para a gente dizer o que é que a gente está tratando aqui. A gente está tratando do futuro de famílias, futuro da sociedade, futuro do nosso estado, do nosso Brasil e nosso planeta, que são a juventude, a infância, as crianças. E tem uma coisa que quando eu fui convidado para cá, George eu me lembrei o seguinte: tem uma passagem que o imperador Hirohito, enquanto Geisel, veja, a gente está falando de Geisel, era presidente da República, eles tiveram um almoço. E aí no almoço, o Geisel perguntou a Hirohito: o que é que eu posso fazer para melhorar o Brasil? Imperador do Japão, né? É, imperador do Japão. E aí ele olhou uma senhora grávida, George, e ele disse assim: invista nela. Aí o Geisel perguntou por que tem que investir nela. Aí foi mais a fundo no diálogo, ele disse assim: invista nela, ela está grávida. Invista nela, que daqui a 50 anos o seu país vai mudar. Então a gente está falando aqui de uma coisa que afeta a futuras gerações, a futuros chefes de família, futuros delegados, políticos, pesquisadores, professores. E que é
muito importante, por isso que a Assembleia Legislativa reagiu muito rápido. A gente fez esse projeto virar lei, por isso foi o primeiro em todo o Brasil, em 10 dias. Discutimos nas comissões, foi a primeira votação no dia 8 de agosto, no dia 10 foi a segunda votação e no mesmo dia 10 foi mandado para a sanção da governadora, ela não sancionou, devolveu, no mesmo dia que chegou lá, o presidente da Casa, Álvaro Porto, promulgou. Então o projeto já está em vigor, o nosso delegado, doutor Darlison, já estava dizendo que já está aplicando, já estava trocando, inclusive, ideias com ele. Por quê? Porque a lei ela é muito dinâmica, Natália, que está nos ouvindo. E dizendo a ele, que bom que a gente pode estar aqui através da Rádio Jornal e ele, como vai ser o operador da lei, o que ele achar que durante o decorrer de um processo, porque a lei ela abrange, não é só a questão das redes sociais, ela abrange quem for produzir algum vídeo, for produzir algum teatro, alguma peça teatral, algum show, ela abrange de eventos, atividades, exposição, divulgação, vai para além da internet, disponibilização, né, exatamente. Então a lei ela é bem ampla. Eu estava dizendo ao doutor Darlison, se você achar, senhor, não, então você com isso, o mais velho aqui, eu acho que sou eu mesmo. Só a Paula que ganha da gente, idade. Só porque ela não está no microfone não pode se defender. Não pode defender, Então, se achar que a lei precisa de adequação durante o decorrer de um processo, de um inquérito, e achar que ali o advogado tentou fazer com que o responsável escapasse, manda para a gente que a gente faz a emenda. Então, está em vigor. Agradeço aí a todos os colegas da Assembleia Legislativa que, por unanimidade, nos deram condições de aprovar e hoje está à disposição dos pernambucanos. Agora, deputado, a população quer entender, por exemplo, assim, o base, né, da lei. O senhor falou que vai para além da internet, tem eventos, participações em outras atividades. O pai, a mãe, o responsável que está nos ouvindo agora pensa, peraí, deixa eu entender, eu posso publicar uma foto do meu filho na internet, eu posso gravar um vídeo com o meu filho, eu posso levar ele a algum evento que tenha exposição? Como está essa situação? Porque a gente precisa orientar a população com o que pode e não pode. Na verdade, o pai ele é responsável pela criança. Então, o pai não pode, por exemplo, ter um filme para maior de 18 anos. Mesmo acompanhado pelo pai, ele não pode entrar. Perfeito. Então, se o pai expõe o seu filho a esse tipo de abuso, a adultização e erotização, ele, na forma da lei, também será responsável. E isso é uma coisa que pode... A gente estava falando ali na sala com o George. E isso é uma coisa que, para os brasileiros, que bom que eu comecei falando do Japão, isso é uma coisa que, para os brasileiros, pode chocar. Mas lá fora, por exemplo, na Inglaterra, se seu filho falta a aula 2, 3 dias e não houver uma justificativa, a polícia vai na casa dos pais saber o que é que está acontecendo. No Chile, aqui mais próximo de nós, tem uma frase de um educador que virou presidente da República. Ele diz que a educação é o primeiro direito do cidadão, mas também o primeiro dever do cidadão para com o Estado. Então, é natural que os pais também, mesmo eles como responsáveis, gestores, geradores de seus filhos, ele também tem responsabilidade civil e penal e na forma da lei, pelo que eles expõem os filhos. Bom, o texto do projeto que está em vigor, ele tem uma previsão de multa. Eu quero que o senhor depois fale isso para a gente sobre isso, porque o professor Jorge, doutor Jorge, ele esteve lá em Brasília, no Congresso Nacional, e quanto esta medida estava sendo discutida em nível nacional no Congresso. Porque, fazendo parênteses aqui para quem chegou agora, existe a lei aprovada pela ALEP, de autoria do deputado Coronel Feitosa, mas também existe uma legislação em nível nacional que foi aprovada e sancionada, todos os trâmites depois da legislação estadual. O presidente Lula já sancionou essa lei. 17 de setembro. Dia do meu aniversário. Perfeito, eu nunca esqueço. Agora, professor Jorge, o senhor esteve lá no Congresso. Inclusive, isso repercutiu aqui no estado. Somos bairristas, né? Sempre o pernambucano lá nos alegra. Lá foi 17 de setembro. A nossa foi 10 de setembro. 10 de setembro. Aí foi então, antes uma de setembro. semana antes. Tá. Muito bem. Agora, o que o senhor pode correlar de informações? Muda muito desse texto do deputado? Muda muito do texto estadual? O que essa lei nacional, federal, está dizendo para a gente? E fale da sua experiência também em Brasília. Perfeito, Natália. A gente, em Brasília, teve um movimento muito bonito, acho que de muita articulação. Acho que foi muito necessário fazer uma articulação com vários atores que estão todos em prol da defesa da criança, né, da proteção da criança no ambiente digital.
E eu diria o seguinte, que o texto final, ele não é um texto mutilado, ele não é um texto cortado, que a gente diga assim, caramba, né, que pena, foi aprovado um texto que assim, ele não faz as coberturas que a gente espera. Não, ele faz. Então, eu até usaria dizer que é um texto que ele é meio que guarda-chuva, né? Então, é uma lei guarda-chuva que ela vai cobrir inúmeros aspectos, vou só passar um pouco por eles, só a título de exemplificação. Então, a gente tem, por exemplo, partes da lei que são dedicadas a controle e supervisão parental. Então, as plataformas precisam garantir que existam funcionalidades, vou pegar um exemplo qualquer aqui, o Instagram, uma plataforma de jogos, existam funcionalidades ali para que o pai possa ter, não intervenção, mas mais acompanhamento dos dados do filho que estão sendo compartilhados ou das mensagens que o filho eventualmente troca. Privacidade, mas também supervisão. Então, funcionalidades para moderação e controle parental. Várias questões ligadas à análise de riscos. Então, as plataformas, até o momento, elas viviam com uma liberdade que não era a liberdade adequada na internet. Então, elas agora têm um compromisso de garantir que exista maior análise de riscos, que essa análise dos riscos para as crianças nesses ambientes que são gigantescos, esses riscos sejam comunicados, essas análises sejam comunicadas, que exista maior transparência, não só dessas análises, mas sobretudo dos algoritmos, da maneira como eles estão sendo utilizados nas plataformas para que esse ambiente seja menos danoso para a criança. Agora, a dificuldade eu digo a dificuldade Sim. enquanto olhar da sociedade, da população, é você entender que essa análise de risco e a transparência, ela vai acontecer na prática. Sim. Porque qualquer pessoa que acesse uma rede social você vê, às vezes tem redes sociais que você olha, nossa, isso está virado num lixão, porque realmente é conteúdo baixíssimo. Sim. Dependendo da rede social, é assustador. E você imaginar que uma criança, um adolescente, pode estar exposto àquilo, a linguagens que afetam, machucam um adulto. Agora, como na prática isso vai acontecer? É possível, doutor? Parece que é tão distante da gente isso. É possível que a gente vai usar dizer, e aí é pesado, na sexta-feira a gente ouviu isso, né? Que o tratamento que a plataforma dá para os seus usuários, incluindo as crianças, que são 1/3 dos brasileiros e 1/3 dos usuários de internet no Brasil e o mesmo número no mundo. Então, 1/3 de quem usa a internet no mundo é criança. E adolescente, 0 a 18, vamos fazer essa classificação mais ampla, né? 0 a 18. E no Brasil também. 0 a 18 é 1/3 dos usuários de internet. Então, as plataformas elas têm um compromisso a partir de agora de fazer com que essas previsões legais, como, por exemplo, ter uma membrana muito maior para o acesso da criança a esses ambientes. Então, atualmente, a gente tem crianças de 9 anos com perfis em rede social. Não era para ser assim, porque a verificação etária ela é intencionalmente frouxa. Então, a gente espera, e a lei prevê isso, que esses mecanismos de verificação de idade, de controle de acesso, sejam muito mais robustos. Então, vou dar só um exemplo rápido. Uma plataforma como essa, ela pergunta à criança qual a data de nascimento. Sim. É trivial a criança colocar que ela nasceu em 87, em 80, em 1900. Então, agora a gente vai ter mecanismos muito mais robustos de não só controle parental, como eu citei agora há pouco, ou transparência, mas, sobretudo, de acesso da criança a esse ambiente. Então, isso vai ser impedido. Esse acesso não vai ser facilitado. Isso é viável. Do ponto de vista técnico, científico, de algoritmos, tudo isso é viável. Só não era, infelizmente, a intenção da plataforma fazer com que isso fosse colocado em prática. Eu não vou deixar a porteira aberta sem controle nenhum, não é? Exato. O cuidado que deve existir. Agora, doutor Darson, tem uma pergunta aqui de um ouvinte, o Ivan Lima, e eu vou direcionar para você, que o senhor está representando aqui também essas forças de segurança, aí também tem a questão da legislação, do judiciário, tudo que se envolve, né? Isso foi muito questionado à época e é muito questionado ainda hoje, inclusive pelo nosso ouvinte Ivan Lima. Ele coloca assim: há muito tempo existe a adultização de crianças. Por que as medidas para combater isso só estão sendo tomadas depois da denúncia do Felca, do influenciador, do youtuber? Não deveria precisar de uma denúncia para se agir. Já acontecia algo antes, doutor? Já existia alguma proibição, alguma previsão legal? Casos desses já surgiam, por exemplo, no departamento? O senhor tem experiência para nos contar? Excelente pergunta. Realmente já existia isso. Isso não é algo que ocorreu de ontem para hoje. Eu gostaria de começar falando do que é a adultização. Perfeito. O conceito, o que significa adultização? A adultização é o distanciamento da criança, da infância, né? Do mundo infantil, e a inserção precoce da criança no mundo adulto. E essa adultização, ela tem sequelas. Ela geralmente vem acompanhada de uma sexualização precoce, com efeitos nocivos, prejudiciais à criança, envolve às vezes depressão, envolve síndrome do pânico. E a adultização, ela pode ser de crianças falando de temas que ela não deveria falar ou não tem domínio. Você vê, todo mundo aí viu recentemente
menino de 12, 13 anos atuando como pastor, dizendo que cura doença e tal. E algumas pessoas acreditavam ou acreditam. E a adultização mais grave, que é essa que, inclusive eu quero aproveitar aqui para parabenizar o deputado Alberto Feitosa, o Coronel Feitosa, pela iniciativa. E ele fez uma lei, inclusive anterior à federal, dentro do que podia ser feito, porque tem assuntos que precisam da legislação federal, no que diz respeito a penas, a crimes, o Estado não pode fazer. Mas daquilo que pode, dentro do Estado de Pernambuco, na abrangência de Pernambuco, a lei dele é muito boa e vai nos ajudar a combater essa chaga da sociedade, porque, como ele bem definiu, a gênese da sociedade está nas crianças e adolescentes. Então, é o futuro da nossa nação, do nosso país. E, realmente, esse vídeo do Fel, que é um influenciador com alcance grande, e ele é uma pessoa que tem um domínio dessa parte de internet, dessa questão do impulsionamento, do algoritmo, porque realmente quando você curte uma foto, você clica muito aquele termo. Se você consultar muito carro, você vai começar a receber a coisa de carro, roupa, tênis. Então ele começa então, só que quando as pessoas colocam essas fotos e a linha tênue do que é um conteúdo, quando você perguntou o que os pais podem fazer, os pais podem continuar postando fotos com seus filhos e tal, desde que não seja em trajes mínimos, em situação erotizada. Quando a lei dele também, ela estabelece, regula que produções comerciais, todos eles precisam de autorização e precisam estar dentro dos ditames, tanto da lei federal como da lei estadual. Isso regula e coloca um freio, porque estava mesmo, é como se fosse uma terra de ninguém. Então a gente tinha esses casos. As penas, os crimes existem no Estatuto da Criança e Adolescente e no Código Penal, principalmente no ECA, a partir do artigo 241, A, B, C e D. Tem as penas já, são penas severas. Então, essa adultização existia para todos nós, existe. É uma consciência, George, deputado, que é preciso, mesmo que as pessoas não pratiquem, mas todo mundo tem a consciência de que é preciso proteger as crianças e adolescentes no mundo físico. Só que a sociedade é muito dinâmica, a tecnologia avança, então é preciso também proteger as crianças no mundo virtual, no mundo digital. E hoje, cada vez as crianças têm mais acesso. Então, o que essas leis, tanto federal como estadual, elas têm o objetivo de tentar regular, de colocar mesmo um freio de arrumação nisso. Esse debate, essa denúncia desse influenciador, que tem muitos seguidores, realmente chacoalhou o Brasil, pautou os assuntos, né? Era algo que vinha meio que adormecido, mas os crimes e as situações já ocorriam. E a gente tinha essa dificuldade. Agora está tendo um apoio, né, maior, um engajamento grande da sociedade. E eu costumo dizer também que antigamente, George, deputado, você tinha um álbum de família que você via quem você queria, seus amigos. Hoje o álbum está colocado na internet, no Instagram, nas redes sociais. O mundo todo vai ver, dependendo do que você fizer. A intenção do outro você não sabe. Não sabe. Então, essas fotos, quando são erotizadas, ou crianças em trajes mínimos, ou danças sensuais, elas são alvo de pedófilos nas redes sociais. E muitas vezes adultos se passam por crianças com fins escusos, tentando acessar aquelas crianças para objetivos sexuais mais na frente. E o que mais nos choca, deputado, é que muitas vezes aqueles que deveriam cuidar, pais e responsáveis, divulgam isso, né? E há esse impulsionamento, começa a ver isso, e começa aquela rede de pedófilos com os sinais que eles já têm característicos, a acessar aquilo, e eles fazem aquilo visando monetizar, visando ter lucro. Então expõem seus próprios filhos, né, quem ele devia proteger, crianças inocentes, a esse mundo que é um mundo difícil e que a gente agora está fechando o cerco com a ajuda de toda a sociedade, dos políticos em nível federal, em nível estadual. Mas era algo que já existia e que a gente tem que ficar atento, porque eles vão se modernizando, e essas redes sociais, elas precisam, porque existia ferramentas, eles tinham, o pesquisador George, ele sabe do que eu estou dizendo, porque eles tinham meio hoje em dia, a gente tem hoje verificação etária, tem condição de espelhar, os pais saber com quem seus filhos se relacionam, saber o que eles estão acessando, existe tecnologia para isso. E elas têm como bloquear determinados conteúdos que elas não faziam, vão ter que fazer a partir de agora. Colocar um filtro, evitar que isso chegue até o menor. Porque elas têm tecnologia para fazer isso. Se faz isso com direitos autorais, se você publicar algo que tem direito autoral, que não pode, música de alguém e tal,
o próprio YouTube ou outra rede derruba. Uma música aqui na nossa live agora cai já. Cai no instante, derruba. Então, como é que você colocar um conteúdo que é inapropriado para criança e adolescente, isso vai sendo impulsionado pela própria rede social e começa a você receber mais conteúdo. Então, as pessoas que estão tendo acesso àquilo são pessoas com objetivos escusos. Sim. Doutor, desde que todo esse movimento começou, de agosto para nossa conversa agora, já teve a lei estadual, já teve a legislação nacional. Aqui no começo do nosso debate, o senhor disse que, o coronel também falou, o deputado falou que alguns casos já estavam chegando com maior volume, que já estava se aplicando essas questões da lei. Eu pergunto, o senhor, na rotina, no cotidiano mesmo do departamento, então, do DPCA, tem sentido isso? Os pais, aquelas pessoas que são responsáveis pelas crianças, conseguiram entender melhor a mensagem? Estão procurando mais as autoridades? Estão. A gente tem feito esse alerta, a gente tem participado de debates, a própria Assembleia, o deputado tem liderado esse movimento, tem feito audiências públicas. Então a gente está conscientizando as pessoas dos riscos da internet, dos riscos dessa exposição. E a gente tem, porque a Polícia Civil, né, o DPCA, a Polícia Militar, a Polícia Civil, elas trabalham com o crime. Sim. Então as penas, os crimes já existem. Já tem no Código Então a Penal, gente já tem o Código Penal e o Estatuto da Criança e Adolescente, ele tem já uma legislação bem abrangente em relação a esses tipos penais, né, de produzir conteúdo, de fazer montagem, de assédio por via virtual. Então, as penalidades e os crimes já tinham. O que faltava é a legislação para esse âmbito civil, de impor responsabilização às redes sociais, de regular esses serviços, e isso está bem amarrado, tanto na lei federal quanto na estadual, para que essas redes sociais passem a ter responsabilidade e não visem apenas o lucro, e sim a proteção. Então, hoje, quem fizer, além das penas que podem incorrer no âmbito da polícia, do judiciário, do Ministério Público, também terá sanções cíveis, como multas, e até pode ser tiradas de circulação do ar. Quando a gente passa por esse tema, professor, que é bem nebuloso, né? É difícil você lidar e discutir, precisa-se ter muita paciência e legislação e efetividade na investigação, na apuração, porque está falando inclusive de menores de idade, mas aí a gente entra num outro assunto que é esse espaço digital, esse espaço virtual que tanto adultos quanto crianças e adolescentes, idosos estão expostos, e você por vezes tem a impressão que é terra sem lei. O Brasil está discutindo há muito tempo essa questão da regulamentação das redes, polêmicas daqui, polêmicas de lá. Será que esse processo todo da adultização que acende o debate, ele pode servir para que a gente discuta a fundo esse tema? O que o senhor acha a respeito disso? Perfeito, Natália. A gente tem o Marco Civil da Internet, né, 2014. A gente tinha um objetivo naquele momento que as empresas fizessem uma autorregulação. Então você confia que ela tenha processos internos, incluindo, lógico, os algoritmos, enfim, processos de software e processos de auditoria interna para observar o que está acontecendo naquela rede e retirar um conteúdo que é nocivo, que é tóxico, retirar o alcance daquele conteúdo, retirar ele do ar como um todo. Só que essa autorregulação ela não tem se mostrado suficiente nos últimos anos, e a lei ela vem para, sobretudo, garantir que as empresas de tecnologia, de dados, a gente não tem só as de mídia social, a gente tem as de jogos, a gente tem aquelas onde a criança é provável utilizadora. Pode ser até um aplicativo de educação, né? Como um Duolingo, vamos colocar assim. Sim, que é de idiomas, né? Que é de idiomas, exatamente. Então essas empresas elas têm que agora proativamente garantir que esse conteúdo não chegue na criança, né? E que o conteúdo que afete o direito da criança, um conteúdo, por exemplo, de superexposição ou de adultização, também não tenha circulação ou saia do ar. Esse é o objetivo. Um ponto que eu queria destacar, para além dessa questão legal, e é um alerta para os pais, para familiares, para tios, para vizinhos, é que a gente precisa tirar um pouco do foco, lógico que a gente tem que dar atenção, da rede social, mas entender que é um conceito que ele é transversal. Então a criança está na rede social, a criança vai estar no aplicativo de comunicação, como por exemplo um Telegram, um aplicativo de comunicação que vai ser um Discord. E essa criança também vai estar num jogo como Roblox, que é uma plataforma para você construir seus próprios jogos. Isso é uma febre. Exato. Então, assim, é o aplicativo ou é a plataforma de jogos mais utilizada por crianças de 12 anos. São milhões de usuários. Ainda considerados adolescentes. Não, são crianças. Crianças e adolescentes, 12, perdão. Crianças e adolescentes. Ainda está ali, né? Tá entre criança e adolescente. Entre criança e adolescente, anos, né? nessa faixa etária. Então, essas plataformas, ou como a gente queira chamar, aplicativos, enfim, existem crianças que estão em todas elas de maneira massiva, produzem muito conteúdo ali, circulam. E nesse ambiente circulam também muitos adultos. E sem proteção devida de contato com a criança. Então, o que o coronel comentou agora há pouco, enfim, nosso delegado comentou também, é que
é preciso que a gente entenda aqui. Em um story, vou contar rapidamente para a gente entender com começo, meio e fim aqui, para ser didático para todo mundo, né? Em um story, por exemplo, no Instagram, é possível que a criança entre em contato com um link para uma rede de cooptação e de crimes sexuais e de discursos extremistas, que é para o Discord. Então, essa criança sai dali, ela vai ser encaminhada para o que a gente chama de panelinha no Discord, que são grupos fechados, onde a moderação do conteúdo é nula, ela é terceirizada para quem é o dono daquele grupo. Então, a criança está ainda mais exposta àqueles conteúdos, que são o que a gente chama de câmaras de eco, elas só escutam aquele conteúdo nocivo a hora toda. A gente não tem noção do que está acontecendo ali, porque são grupos fechados, então a gente não tem nem transparência nem acesso, como adultos, como pessoas que vão regular, fiscalizar. A criança também pode acessar esse conteúdo e esses grupos, enfim, no Discord e no Telegram, onde a moderação é muito frouxa, intencionalmente frouxa, a partir de um jogo, como um chat no Roblox. Então ela brinca, ela se diverte, ela constrói seu próprio jogo, entra em contato a partir de um bate-papo com uma pessoa que se passa por criança, ou que de fato é um adulto, que o algoritmo colocou ela em contato para que eles jogassem juntos. E essa pessoa fala assim, como é que você está vestida hoje? Queria que você saísse um pouco aqui, vamos conversar um pouco no Instagram, ou então no Telegram, ou então no Discord, ou então no WhatsApp. Você pode me passar seu número. E essa rede se forma. E aí o delegado deve saber imensamente mais do que eu, que a gente tem um ambiente digital, que se a gente não tivesse as amarras que a gente quer colocar agora, ele seguiria frouxo dessa forma. Então é um processo para que pais, familiares, cuidadores, professores olhem dessa maneira. Não olhem só para o Instagram, vamos pensar assim. Claro, entendo que há riscos em vários no ambiente digital, né, em vários aplicativos ou plataformas. E para concluir, eu queria dizer o seguinte, que a gente não quer que a criança saia do ambiente digital. É uma frase que o terceiro setor, que a academia usa muito. Essa é uma questão importante. A criança precisa estar lá? Não deve estar lá? Vai conseguir tirar, né? Perfeito. A gente não quer proteger a gente quer proteger no ambiente digital. Então, que ela tenha ali menos riscos e ela tenha menos exposição. Usar com moderação. Usar com moderação, exato. Porque tem muita coisa para ela usufruir ali. E é importantíssimo, né, deputado Coronel Feitosa, que o professor Jorge traga esses exemplos. Porque o papai e a mamãe que está ouvindo agora pensou, opa, eu já ouvi meu filho falar sobre esse nome. Eu sei que ele joga nesse ambiente. E, gente, a nossa intenção aqui agora não é criar uma tempestade na sua vida, que você hoje coloque o filho, enfim, em castigo, ou tire o celular dele, que ele não possa mais acessar nada. Não é esse o objetivo. O objetivo é esclarecer, levar informação e, claro, que como responsável por essa criança, você possa agir. E aí, Coronel Feitosa, eu queria, claro, o seu comentário também sobre essa questão das redes, a importância de ter esse cuidado no Brasil, como a gente pode avançar com este tema, mas também entender algo que eu já lhe questionei antes e disse que nós responderíamos. Aqui no Estado, com a legislação que o senhor criou, que o senhor é autor, tem multa, tem previsão de multa para quê, para quem, como é? Sem prejuízo das outras responsabilidades do Código Civil e do Código Penal, dependendo da extensão da prática abusiva e erotização da criança, a multa de R$1.000 a R$10.000, corrigido logicamente pelo IPCA, que poderá ser dobrada no caso da reincidência ou mesmo da prática. Então, vou lhe dizer uma coisa como eu acabei de contar agora. A gente viu, inclusive, cenas pelas redes sociais, no município aqui do Agreste Pernambucano, um cantor chamar um grupo de crianças, tinha crianças lá até com 7 anos, e elas fazendo o gesto, e ele mandando, e elas imitando. Então, isso é uma coisa que teve uma extensão... Gestos que podem ser obscenos. Sim, gestos obscenos. Sexuais. Isso, gestos sexuais, imitando relações sexuais, simulando relações sexuais. Então, isso num palco, numa cidade do interior, num show que já acontecia a altas horas da noite. Então, isso é uma coisa... Bom, aí nesse caso, não só tem a questão da multa e, como está envolvido aí entidades de direito, com direito público, empresas, cabe também restrições a essas entidades, com até a suspensão do alvará de funcionamento. Sim. Então é assim que deve ser. Agora, é preciso que a gente torne isso de fato aplicável, é preciso que a gente estimule as pessoas a fiscalizarem, é preciso que as pessoas que ao assistirem essa prática ou ao perceberem que tem determinadas pessoas adultas se aproveitando de seus filhos, de seus parentes, de fato faça essa denúncia, que é um grande problema que tem. O número de roubo de celular, muitas vezes as pessoas têm o seu celular roubado ou furtado e não faz a denúncia. É preciso que faça isso. Há uma subnotificação. Há uma subnotificação. Há uma subnotificação. E aí, a disposição por parte da Polícia Civil, que é a Polícia Judiciária, de atuar no caso, o doutor Dalisson aqui já disse, e aí está acompanhando. Eu quero parabenizar também, George, não só você pelo seu conhecimento, mas a disposição do Dalisson, ele conhece muito da lei.
com certeza ele já está preocupado em fazer com que a lei, de fato, possa atuar em favor da sociedade. Claro. Não é isso? Deputado, tem duas questões aqui. Primeiro, a legislação estadual, repito, de sua autoria, é recente. 10 de setembro, portanto, a lei da promulgação, é isso que passou. 10 de setembro, que entrou em vigor. Hoje é dia 10 de outubro, exatamente um mês. Bom, tendo em vista essa questão, o senhor já tem informação de alguém que tenha sido multado, alguma aplicação ou ainda não? Não, porque o processo, nós desejaríamos isso. A gente viu, inclusive, uma vez um jogo, uma Copa do Mundo, eu acho, um campeonato internacional de futebol na Inglaterra. Os hooligans entraram lá e entraram em conflito, inclusive, com pessoas de outros países. Isso foi à noite. No outro dia de manhã, quando eu liguei a televisão, já estavam muitos deportados e aqueles que eram cidadãos ingleses já estavam presos com sua pena definida. Perfeito. Então, era isso que a gente desejava. Mas, infelizmente, no Brasil, há um furor legislativo, uma vontade muito grande de se legislar, mas há pouca fiscalização e aplicação da lei. Em um mês seria impossível, né? Porque tem um processo, dado direito de defesa, a oitiva, mas eu quero, assim, torço em benefício de toda a sociedade e, mais uma vez, da criança, da infância, da juventude, que tenham poucos casos. Claro. Mas que haja, de fato, a notificação dos casos que, por acaso, ocorrerem. E isso tem que acontecer, e a gente sabe que, principalmente por parte dos pais e dos responsáveis. Esses, principalmente, é quem tem que se policiarem, né? E também fiscalizarem os seus filhos. Eles são mais interessados do futuro dos filhos e dos seus responsáveis. Aí eu tenho uma segunda questão, deputado. Por quê? O senhor falou sobre esse ecossistema, né? Precisamos garantir a aplicação da lei. O professor falou, precisamos garantir que exista a moderação, que as regras sejam atendidas. Ok. Aí precisamos entender como vai ser esse passo a passo. Por exemplo, quem vai fazer a multa, vai passar pela denúncia. E eu que puxo isso, questiono isso, por quê? Porque quando a legislação foi para o governo, a mesa da governadora Raquel Lira, houve o que a gente chama, em termos políticos, de silenciamento. Silenciou-se a legislação, ela volta para a LEP e a LEP promulga, coloca a legislação em vigor. Dito isso, eu quero entender algo aqui importantíssimo, deputado. Já houve uma conversa com o governo, o Estado já procurou o senhor, porque a gente está falando de algo que o professor, que o educador, inclusive da rede pública e também da particular, claro, poderá receber lá na sala de aula. Um relato que poderá chegar lá. Eu quero entender se está existindo uma preparação do Estado de Pernambuco, enquanto governo, para fazer esta aplicação. Alguém já falou com o senhor? Infelizmente, não. Mas, de forma muito positiva, vou repetir, eu fiquei admirado a capacidade, o conhecimento e a disposição do Dr. Darlison, que aqui está conosco, em mostrar a vontade dele de atuar. Geralmente, esse é um processo que pode correr de forma administrativa, principalmente se for contra empresas, órgãos, né, jurídica, que o Estado regulamentando, ele pode atuar de ofício. Sim. É assim que a gente chama. Notificando e dando prazo assim como aplica uma multa por uma multa de trânsito, vamos assim dizer. Ela pode fazer um auto de infração ali, desde que seja devidamente regulamentado pela governadora. Lamentavelmente, eu digo, a governadora não é fazendo nenhum embate político, mas ela que é mãe. Ela devia ter essa preocupação, essa sensibilidade. Ela que é mulher, eu esperava que ela tivesse mais essa sensibilidade. Ela pode, sim, determinar a própria Polícia Civil, determinar a Secretaria de Administração do Estado, de adotar uma regulamentação para que o Estado atuasse de ofício e, em alguns casos, que extrapolasse, como a gente vê, como eu citei aqui, num show, crianças ali em cima do palco, imediatamente a polícia atuar, crianças com bebida alcoólica, isso já não é nada na lei, mas isso já está previsto. Existem os conselhos tutelares, então ela podia dizer, cabe ao conselho tutelar, vamos cobrar, vamos atuar. Até então, a Assembleia Legislativa não foi procurada, nem eu que fui autor do projeto, mas com certeza espero, porque, repito pela terceira vez
à disposição e o conhecimento do Dr. Darcy, parece que já houve essa movimentação no âmbito do Poder Executivo do Estado de Pernambuco. Bom, Dr. Darlison Freire, que é gestor do Departamento de Polícia da Criança e do Adolescente no Estado, vai também continuar nessa atuada respondendo para a gente. E por que essa provocação? Porque precisamos saber se está integrado ou não, e também fica aqui essa reivindicação de que o assunto possa ser tratado de uma forma mais abrangente. Mas, Dr. Darlison, eu quero ouvir, claro, as suas considerações sobre isso, mas eu quero voltar aqui para a lei, porque, por exemplo, e o senhor sabe muito melhor que eu, mas o Código Penal... Sabe melhor do que eu. Sabe muito. O Código Penal, ele cita diversas possibilidades de crime envolvendo criança e adolescente. Por exemplo, abuso sexual e estupro de vulnerável, corrupção de menores, que está no ECA. Aí volta para o Código Penal, maus tratos, até lesão corporal, em algum caso mais grave. Nesse caso que envolve a internet, quais esses crimes, essas tipificações aqui poderiam ser encontradas? O que os senhores têm visto em âmbito policial? Por exemplo, abuso sexual já é algo que é uma etapa muito avançada, não é? A gente não imagina que através de uma imagem vai acontecer isso. Mas corrupção de menores, maus tratos... Explica pra gente, doutor. Veja, importante, deixa eu só fazer uma colocação. Claro. A questão do trâmite da lei, eu não sei bem como ocorreu, até porque foge um pouco da nossa seara, mas eu tenho que louvar e aplaudir as iniciativas que venham a ajudar nesse combate. Então, essa lei, naquilo que pertine a ela, naquilo que pode, ela tem nos ajudado, uma vez que ela coloca limites para se utilizar criança e adolescente. Então, essa lei, ela tem nos ajudado. Ela não legisla em matéria penal, até porque não pode. Não pode. A legislação estadual não pode. E também queria dizer que o governo do Estado, que a governadora, ela tem uma preocupação muito grande em todas as reuniões, no Juntos pela Segurança, com o tema de criança e adolescente. Ela já foi secretária dessa pasta. Então, ela tem um carinho, um interesse. Ela tem nos dado apoio, incentivo, o governo, através da SDS, da Polícia Civil, tem nos dado apoio, todas as nossas reivindicações são atendidas. Então, há uma preocupação grande, um interesse do governo do Estado, isso eu tenho que dar o testemunho aqui, claro, em coibir, em tentar tirar esses delinquentes de circulação e que a gente possa proteger as crianças e adolescentes. Em questão à sua pergunta, é uma situação que a gente entende é o seguinte: a criança, o adolescente, eles devem ser crianças. Não se pode queimar essa etapa. A menor fase da nossa vida é como criança. A maior parte, enquanto a gente viver, a gente vai ser adulto. Então, criança não deve produzir conteúdo. E aquilo que ela acessa também deve ser observado, controlado, certo? A gente tem que ver, os pais têm que ficar atentos à rede de relacionamento dos seus filhos, o que eles acessam. Eu bato muito nessa tecla, porque é onde começa o primeiro controle, o primeiro cuidado. Mas tem gente pensando assim agora, doutor, não, mas meu filho só tem o WhatsApp para conversar. Veja, eu tenho para saber onde eu tenho 3 filhos. Eu tenho uma menina de 14, um menino de 12 e um menino de 3. E essa preocupação que aflige todos nós também é minha. Acredito. A diferença é que eu estou na linha de frente, eu estou nessa trincheira lutando contra isso, mas eu me preocupo. Ele falou, o nosso professor falou do Roblox. Meu filho joga esse Roblox que tem contato online. Veja, eu vou dar um exemplo aqui. É sempre bom dar exemplo. Chegou um caso pra gente ontem. É complicado para ele como pai, porque se o pai não deixa o filho jogar, daqui a pouco o filho fica meio que um estranho no ninho, no seio dos colegas dele. É o que o professor Jorge falou, vai deixar no ambiente, vai permitir. O problema não é tirar, é cuidar, usar, mas com cuidado. Muito delicado. Veja, chegou um caso, isso tem sido comum. Vejam o que acontece. Uns pais me procuraram. O filho desesperado, o menino tinha 16 anos, ou seja, 16 anos, faz a descoberta, adolescentes, os hormônios, a flor da pele. E aí, num desses jogos, alguém chamou para conversar, uma pessoa se identificando como uma moça. E começou a conversar com ele e mandou uma foto de uma mulher bonita, de uma moça bonita, jovem, um menino ainda, porque as crianças e adolescentes, eles estão em desenvolvimento, eles não têm um discernimento ainda que nós temos, que os adultos têm. Então, por isso que a proteção, o discernimento deles ainda, eles estão ainda, a cognição ainda está se desenvolvendo, eles estão em desenvolvimento. E aí, veja o que acontece. Essa pessoa, essa moça, manda umas fotos, que eles chamam dos nudes. Aí manda uma foto sugestiva, tal, e fez, agora eu posso mandar mais, mas mande uma sua para mim.
Só que não era uma moça, não era uma jovem, não era uma menina que estava ali. Era um pedófilo, uma pessoa, um golpista, se passando por criança. Pega uma foto de um site até adulto, faz uma montagem e manda para ele. Esse menino mandou, querendo receber mais fotos e achando que estava se dando bem, né, entre aspas, mandou fotos dele também em situação nu. E aí, quando ele mandou, a máscara caiu, aí o cara disse, olha, aqui não é fulana coisa nenhuma, eu quero tantos reais, passe o Pix, peça a conta, não sei o quê. Não divulgar essas contas fintechs que eles abrem e encerram 2 dias depois. E aí começou a chantagear o menino já tinha feito todo o Pix, já tinha comprometido a mesada do ano todo e não tinha mais o que fazer, procurou o pai, porque começou a ser chantageado, porque ele tinha foto do menino nu e disse que ia mandar para toda a rede de relacionamento do menino, caso ele não desse dinheiro. Então, veja o risco e o cuidado, porque você não sabe quem está do outro lado. Natália, esse testemunho aí talvez seja muito mais importante de tudo que a gente já falou aqui, para que as pessoas possam se encontrar em casa, do que de fato pode acontecer com o seu filho. Esse caso que ele está contando aqui, eu conheço 3. Um, inclusive, de uma criança de 9 anos, que o pai descobriu por um acaso. No final de semana, o filho foi brincar no parque lá do condomínio e deixou o telefone. Foi quando começou a chegar a mensagem, o pai tinha aí o pai começou a interagir e chamou, não vou dizer o nome do pai, mas vou dizer o nome do menino, Marcelinho, que danado é isso? Aí Marcelinho estava exatamente nesse procedimento, aos 9 anos. Em relação aos crimes, você citou bem, esse crime do Código Penal, e tem os crimes do artigo do Estatuto da Criança e Adolescente, que é do 241 em diante. Sim. Que aí ele fala desse ambiente virtual, fala das penas são severas, que é produzir conteúdo, o assédio, o armazenamento de material pornográfico. Muita gente acha o seguinte, sim, mas só aquela foto ali não vai passar daquilo. Passa. E deixa eu lhe dizer, a gente tem o crime de armazenamento e o de compartilhamento. O armazenamento, só o fato de você possuir aquele material, independente se você compartilhou ou não, já é um crime. Isso diz respeito, por exemplo, àquele terceiro que não tinha nada a ver com a história que o senhor contou, mas recebeu de outra pessoa e tananana. Isso. Então, se ele armazena aquilo, é um crime. Se ele compartilha, já é um crime federal. Então, veja, o fato dele possuir aquilo, mas eu nunca fiz nada, já é o crime. Você armazenar aquilo ali, certo? Já é um crime. Por quê? A pessoa que tem, e a gente já fez várias operações, inclusive alguns em parceria com a Polícia Federal, operação que a gente apreendeu universitários e outras pessoas, e adultos, com 20 mil arquivos, com 15 mil. Então, mesmo que ele não seja... Ouvinte, isso quer dizer 20 mil fotos, 20 mil vídeos. Isso. Envolvendo pornografia, envolvendo... volume imenso. Altíssimo. E isso, essa pessoa que tem esse material, né? Ele tem esses arquivos. Então, mesmo que ele não seja o produtor, porque se ele faz a produção daquele conteúdo, a pena é maior ainda. Mas só dele ter aquilo, alguma criança em algum lugar foi abusada. E eu vi, tem cenas que já é a minha terceira passagem como gestor do departamento, eu tenho muito tempo, muita experiência nessa área, tem cenas que eu não consigo ver. Eu acredito. Que eu não consigo assistir. Então, uma pessoa que tem esse tipo de perversão, que tem essa predileção de ser citado, desse conteúdo, ele é um estuprador em potencial. Ele pode até ainda não ter feito no mundo físico, mas a primeira oportunidade que tiver, ele vai fazer. Tem estupro de crianças de dias, não é isso? Bebês. Então, em algum lugar do mundo, aquela criança, às vezes você recebe a imagem que é de outro país, mas aquela criança foi abusada. Sabe quanto é que custa um vídeo desse para você assistir? O cara agora 70, 80, 100 mil reais. E veja, deixa eu lhe dizer, o tráfico, coronel, o tráfico de pessoas, o tráfico de seres humanos, e para fins sexuais, que é o pior deles, é o maior objetivo, né? O percentual alto das pessoas que são traficadas é para fins sexuais. Ele é um tráfico mais rentável do que o de droga, porque o da droga, ou arma, você vende uma vez. Essa mesma criança ou adolescente que foi sequestrado, né? Que foi traficada, você vai vendê-la várias vezes durante a vida. Então você vai estar sempre... Então é algo que precisa realmente acender esse alerta. Sim. E por isso que eu digo, todo esforço e toda legislação. Por isso que quando a lei foi promulgada, eu já debrucei, estudei também a lei 15.211, que é a federal, que inclusive ela prevê, né, essas
essa regulamentação, ela tem o cuidado também de fazer a distinção para que não afete a liberdade de expressão. Agora, liberdade de expressão não é absoluta. A liberdade de expressão, ela tem um... A liberdade é algo, o crime Quando a liberdade de expressão outro, passa né, a ser um crime, Isso. então não deixou de ser liberdade de expressão. Então, os direitos fundamentais, eles têm que ser preservados e não pode relativizar em relação a esse tipo de agressão a crianças e adolescentes. Bom, se alguém ainda achava que o tema não é importante, eu acho que a gente confirmou agora com todos esses exemplos, né? Já vou retornar rapidamente com o professor Jorge Valença, agradecendo imensamente pela participação, já o convocando para novas oportunidades, professor, e claro, deixando espaço para suas considerações. Até mais. Perfeito. Muito obrigado pelo convite. A academia sendo representada, que outras pessoas participem, né, que a gente possa retornar. Queria deixar um recado para os pais, para que a gente fique cuidadores, responsáveis, professores, professoras, né, quem está perto, o avô, o vizinho. A gente tem um fenômeno chamado de sharing, que se a gente for traduzir de maneira grosseira, é o compartilhamento da vida da criança. Então, se a criança não tem uma rede social, não tem um perfil no aplicativo, mas o pai, a mãe tem, uma irmã tem, que a gente evite, porque o dano é muito grande. Então, evitar compartilhar imagens desde o nascimento, ou exposição da vida da criança, do filho, onde é que ela está, colocar localização. Então, isso tudo é desnecessário. Então, dentro do possível, evitar. Isso é um ponto importante. A gente também entender que existem tecnologias que hoje já facilitam a produção de imagens de cunho sexual de crianças por crianças. Então é o que a gente chama de deep nudes. Então são ferramentas de inteligência artificial de muito fácil uso, gratuitas muitas vezes, em que um colega de sala pode, a partir de uma imagem, às vezes só de rosto, ou uma nude que infelizmente ali uma pessoa trocou com a outra, multiplicar essas imagens e compartilhar. Então isso passa por cyberbullying, isso passa por uma divulgação de uma imagem que expõe, né, e prejudica muito a vida da criança por outra criança. Então, é um tema para a gente também ficar ciente e também coibir no ambiente familiar, no ambiente da escola. Por fim, eu queria destacar que a gente tem um design, ou seja, um projeto dessas plataformas como um todo, seja essa da educação, seja uma plataforma de mídia social, que ele é enganoso e manipulativo. Então, é para a criança ficar retida por mais tempo, para ela ficar mais dependente de curtidas, de métricas, de números. Então, é bom isso aí ficar no ar. Para fechar, o nosso grupo de pesquisa é o Grupo Aspas. Se vocês quiserem entrar em contato com a gente, terem acesso aos artigos, publicações da gente na UFRPE, o endereço é fácil, é www.grupoaspas.com. E o meu perfil é um perfil profissional, então @prof.georgevalenca. É por onde a gente fala sobre esses temas, divulga os nossos artigos e segue o debate, segue a discussão. Tô lá acompanhando, viu? Bom demais. Obrigada, viu, professor? Deputado Coronel Feitosa, muito obrigada pela participação. Minhas considerações finais é para agradecer aqui a Rádio Jornal, você, Natália, parabenizar o doutor Darcy. A gente viu que, de fato, ele conhece o tema, está envolvido, inclusive, do seu ponto de vista pessoal com o assunto. É bom que quando a gente vê um gestor que ele tem a possibilidade de vivenciar na realidade o trabalho, o resultado do trabalho dele. Parabenizar também o nosso professor George e dizer que eu estou à disposição pelas minhas redes sociais, @Coronel Alberto Feitosa, para que vocês possam dar sugestões de melhorar esta lei, de fazer outras legislações que possam ajudar nesse tema, como também atuar na questão da repressão mesmo, da prevenção e da repressão. Manda mensagem para mim que eu encaminho aqui a doutor Darcy ou então o doutor Renato e outros debates que a gente possa fazer também com a participação da academia, no caso, o professor George. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Doutor Darlison Freire, muito obrigada pelas experiências trocadas e informações. Até a próxima. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço aqui a meus amigos, os debatedores, a vocês, a esse espaço na Rádio Jornal. A gente está sempre aprendendo. E eu queria realmente dizer que a gente precisa estar atento. A sociedade é muito dinâmica. Essa questão da inteligência artificial merece um debate à parte, porque é outro desafio grande que a gente vai ter, porque o avanço tecnológico é muito grande. Já criaram até atores como se fossem pessoas reais que não são inteligência artificial. Então, e eu queria deixar um alerta que é uma responsabilidade de todos nós. Não é só a polícia, não é só os políticos, não é só o executivo, só o judiciário. Todos nós temos um papel e temos que ajudar a proteger nossas crianças. E eu recomendo aqueles que querem se inteirar mais da matéria e do assunto, leiam o Estatuto da Criança, principalmente do artigo 241, A, B, C e D. O artigo e todos os seus incisos e parágrafos, porque esse artigo ele explica bem todos os tipos penais, as condutas, o que é crime, o que não é, as penas. Então, se você tem alguma dúvida de que aquilo que está ocorrendo é crime ou não, leia o Estatuto da Criança e Adolescente, principalmente nessa parte dos crimes e das penas. Muito bem. Obrigado. Senhores, ótimo fim de semana.